Fala pessoal, neste sábado, a partir das 16 horas, o horário de Manaus, o Amazonas FC estreia no Campeonato Brasileiro da Série B contra o Sport Recife. Bom pessoal, para a gente fazer um esquenta, né, eu trouxe aqui para vocês a plataforma tática inicial, os jogadores que atuaram pelo Amazonas na temporada 2024. Então assim, a gente ainda vai trazer muita coisa sobre o trabalho do Luizinho Vieira, porque o Adilson Batista só vai estrear justamente neste sábado e a gente ainda vai ter uma noção de como ele vai trabalhar, né, as suas fases do jogo, os seus conceitos. Então, muito do que eu vou trazer nesse vídeo ainda é sobre conceitos, sobre os jogadores que o Luizinho Vieira utilizava para o Amazonas na temporada. Começando pela plataforma tática inicial, o Luizinho Vieira utilizava um 4-4-2 mais clássico, ou uma espécie, né, de uma variação de um 4-2-2-2 com 12 volantes de fato, 2 meias abertos, só que construindo por dentro, porque eles geravam espaço para a subida de 2 laterais que sempre foram bastante agudos, que sempre buscavam essa profundidade. Mas a gente vai passar por cada jogador para poder a gente explicar direitinho essas questões de quantidade de jogos, algumas dificuldades que o Luizinho teve para poder encaixar uma dupla de volantes que fosse eficiente, entre outras situações. Então o Amazonas ele tem algumas peças que tiveram bastante continuidade durante a temporada no time. Um desses exemplos, claro, é o goleiro Edson Marden, porque o Edson Marden só não jogou quando o Amazonas já no segundo turno, com o primeiro turno já ganho, já com vaga na final do campeonato amazonense, o Luizinho ele faz algumas trocas para poder dar mais rodagem para o elenco e o Marcão acaba entrando no lugar do Edson Marden. Só que durante a temporada o Marden foi o titular incontestável. Na lateral direita, o Patrick também chegou um tempo que ele teve muita continuidade na equipe titular. Só que no final do ciclo do Luizinho Vieira, o Ezequiel acaba ficando com a vaga. O Patrick ele vira reserva, tanto que na final do Campeonato Amazonense, quando o Patrick entra, ele entra como volante. Mas isso daí já são outras situações, né? Na dupla de zaga, o Alisson ele começa no banco de reservas, depois no segundo jogo ele entra como titular, e aí ele passa o primeiro turno inteiro como titular, é campeão do primeiro turno, só que depois perde a vaga para o Alvarino. O Fabiano ele teve um pouco mais de constância, né? Na lateral esquerda tem o Renan Castro. A dupla de volantes foi uma das posições em que o Luizinho Vieira mais tentou achar soluções. Por quê? Durante a temporada, a dupla PH e Mantuano foi o que mais atuaram juntos. Atuaram juntos no Campeonato Amazonense, atuaram juntos na Copa Verde, atuaram juntos na Copa do Brasil. O Endo também entrou bastante no time. O Cauã, no final do ciclo do Luizinho, acabou entrando também. O Jimenez, quando usava o time reserva, ele também tinha ali o seu espaço. O Xavier, na final do Campeonato Amazonense, também estava presente no time titular. E aí na frente, a gente já tem uma consolidação maior, com o Diego Torres, o Rafael Tavares, o William Barbio e o Sassá. Inclusive o Sassá e o William Barbio têm 7 gols cada na temporada, né? Eles são os artilheiros da equipe nesse ano de 2024. Então, pessoal, abordando um pouco mais sobre as ideias que o Amazonas utilizou nessa temporada, a gente pode observar que quando o Amazonas tinha a bola, ele fazia meio que uma saída de 3 e um ataque posicional. E por que era um ataque posicional? Os 2 laterais, eles avançavam para o ataque para poder dar essa amplitude e profundidade, ou seja, eles ocupavam espaços pré-determinados para depois se relacionar no jogo. E aí, tanto o Rafael Tavares como o Diego Torres, se vocês observarem, né, o que a gente mostrou na plataforma tática inicial, no 4-4-2, eles apareciam abertos. Só que eles vinham por dentro, ainda mais o Rafael Tavares, que se trata de um jogador canhoto jogando pelo lado direito, então naturalmente o Rafael Tavares ele vai buscar puxar por dentro para poder se aproveitar da perna dominante dele. Eles construíam mais aqui nessa faixa central. O William Barbio tinha essa liberdade para poder buscar o setor aonde a bola se encontrava. Um dos volantes desciam para poder fazer essa linha de 3 e o outro volante ele dava uma opção de passe um pouco mais à frente. Então o Amazonas utilizava esse ataque posicional
para poder se concentrar no campo do adversário. Então é isso, pessoal. O Amazonas acabou tendo dificuldades para poder ajustar essa recomposição, porque os laterais acabavam subindo bastante, o time não conseguia fazer uma pressão pós-perda sempre que fosse eficiente, com falta tática, conseguindo parar o adversário para poder fazer a sua organização defensiva. E isso atrapalhou a continuidade do trabalho do Luizinho Vieira, que dava bastante ênfase nas suas entrevistas em como ele gostava da intensidade da marcação com bola e sem bola. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de curtir, compartilhar e comenta aqui o que você achou, qual é a sua visão da temporada do Amazonas e como você acha que vai ser o trabalho do Adilson Batista. Eu te vejo por aí e não esquece de fortalecer cada vez mais a nossa comunidade, porque esse aqui é um canal 100% sobre futebol amazonense.